Olá a todos, o meu nome é Carlos. O que eu vou contar aconteceu em São José do Rio Preto, julho de 2012. Eu vou narrar um encontro que eu tive com uma criatura que eu ouvia falar, com narrativas, lendas, mas eu não acreditava que poderia existir. Naquele ano, entre os meses de maio a julho, era possível ver a olho nu 5 planetas no céu noturno. Eu e mais 3 amigos combinamos de nos encontrar, cada um em sua moto, em uma certa noite. No final de uma avenida chamada Nossa Senhora da Paz, ficava ao lado da BR-153. Lá havia um depósito, mas não funcionava. Porém, tinha um chão cimentado e limpo, o local perfeito para estarmos ali, apreciando o céu. Nós ficamos ali deitados, olhando para o céu, contemplando a vista que era perfeita. Eram umas 10 horas da noite. Meus amigos foram embora e eu fiquei um tempo mais, e eu acabei cochilando. Então eu acordei umas 11 horas, com um ser pegando meu capacete que estava no guidão da minha moto. A luz estava bem nítida. Nessa hora eu pude ver que aquilo ficou meio que assustado ao me ver. Ficamos 5 segundos nos encarando. Ele era marrom, magro, mais ou menos 1,67 m e estava sem roupa e sem calçados. E os cabelos eram como se fossem espetados e caíam do alto da cabeça até o seu pescoço. Ele correu com o meu capacete e eu fui atrás, porque para mim era uma pessoa tentando roubar o meu capacete ou talvez até a minha moto. Mas após eu ver a maneira como ele corria, com as pernas tortas e se equilibrando nos lados, eu vi que não era um ser humano normal. Aquilo me deixou muito apreensivo. Ele parou uns 10 metros de distância e eu também já estava parando. Então ele colocou o capacete lentamente no chão, sempre olhando para mim e sem fazer nenhum som. Aí eu tive certeza que aquilo não era gente, pois um ser normal soltaria o capacete e correria para o claro, buscando uma maneira de se esconder para não apanhar. Ele não soltou o capacete de uma maneira natural. Ele saiu correndo de uma maneira muito estranha. Ele entrou em um local mais escuro e sumiu na BR-153. Eu senti um cheiro estranho durante esse encontro, um cheiro de cachorro molhado. O pavor tomou conta de mim. Eu rapidamente consegui pegar o capacete, liguei a moto e sumi dali o mais rápido possível. Eu guardei para mim aquela experiência, pois eu não tinha certeza do que era aquilo. Quando eu resolvi falar minha experiência, naturalmente algumas pessoas disseram que poderia ser um nóia ou um ladrão. Mas eu sei o que eu vi naquela noite, pois aquela coisa corria e estava de pé como se fosse um ser humano, mas não era. Eu fiquei muito tempo pensando naquilo, eu até cheguei a pensar que era um alien ou um ET, mas era muito primitivo para ser um alien. Geralmente os filmes de lobisomens retratam sempre uma fera enorme e forte. Eu já ouvi relatos de lobisomens que são 100% parecido com cães, mas o ser que eu vi era 20 a 30% animal canino, a 70 a 80% homem. Era baixo e magro e não fazia nenhum som. Eu nunca vou me esquecer daqueles olhos que me olhavam de forma perturbadora. Não era tempo de quaresma, mas a lua estava cheia. Eu sou muito cético, mas após muito tempo eu cheguei à conclusão que aquilo que eu vi no final da Avenida Nossa Senhora da Paz, em São José do Rio Preto, era um lobisomem. Não é coisa de filme, mas um licântropo real dentro de sua porcentagem de mutação. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Olá, eu me chamo Ricardo. Sou morador de um bairro chamado Nilópolis, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O que eu vou relatar aqui é verdadeiro,
não é conto e nem uma história inventada. Há 5 anos atrás, meu irmão gêmeo veio a falecer. Na época ele estava fazendo tratamento no Hospital Escola em Valência, no Rio de Janeiro. Eu tive que me deslocar para lá, para participar do enterro, que ocorreu numa sexta-feira. Então resolvi ficar na casa do meu pai, que mora no bairro Cambota. Resolvi ficar lá até o domingo. Estou fazendo questão de citar os lugares para que as pessoas percebam que essa história é verídica. Quando foi no sábado à noite, por volta de umas 10 horas, eu me retirei para dormir. O quarto que meu pai me deu para dormir ficava na parte de trás da casa. É necessário que eu explique um detalhe muito importante. Atrás do quarto ficava um mini quintal arborizado, e logo em seguida havia um muro que dividia os terrenos das outras casas vizinhas. O quarto do meu pai ficava na parte da frente da casa que dava para a rua. Bem como eu disse, eu deitei às 10 horas da noite e adormeci. Eu voltei a acordar por volta da meia-noite. Eu pude ouvir ao longe, na esquina, uma cantoria de um pessoal que estava escutando o som do Raça Negra, uma banda muito conhecida nos anos 80 no Brasil. Eu voltei a dormir, mas quando foi por volta das 15 para as 3 da manhã, novamente eu acordei. Eu acordei com o cachorro da vizinha latindo muito. Eu me levantei pois comecei a ouvir sons, uns roncos misturado com um grunhido, algo muito estranho. Eu fiquei todo arrepiado, pois eu não conhecia nenhum animal que emitia um som parecido com aquele. E foi ficando cada vez mais forte. Eu não sabia se eu chamava meu pai ou não. Eu resolvi ficar calado, quieto, observando e tentando ouvir aquilo. Pelo meu entender, a coisa passou rente ao muro que separava a casa do meu pai, do outro vizinho, ou melhor, do sítio que ficava ao lado da nossa casa. Na parte de trás era cheio de grama. Eu confesso que não tive coragem de olhar pelo basculante da janela, pois conheço muitos relatos de lobisomens. Minutos depois, eu comecei a ouvir um ronco e um grunhido na frente da casa, mas especificamente na parte da rua. Por isso que eu acredito que não se trata de um porco, pois porcos não pulam muros tão altos. E o que fosse aquilo precisou pular o muro para chegar na rua. E eu escutei o relato de uma outra pessoa que ouviu o mesmo ronco. E quando abriu a porta para ver, viu que era um lobisomem. E a pessoa que explicou isso disse que esses tipos de lobisomens são oriundos de feitiçaria. Também não preciso dizer que no outro dia eu contei o que eu ouvi para o meu pai e minha madrasta, porém ambos não acreditaram e até ficaram rindo. O filho dela, rindo, disse que poderia se tratar de um gambá, mas até onde eu sei, gambá não ronca e grunhe igual porcos. Eu tenho certeza que aquilo era um lobisomem. Olá a todos, eu me chamo Jader. Eu tenho 28 anos. Eu sou muito fã do canal. Após quase um ano acompanhando todos os vídeos aqui do canal Relatos do Frank, eu tomei coragem para relatar a minha experiência que ocorreu na Páscoa do ano de 2017. Tudo aconteceu na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, a cidade em que eu resido. Eu sempre fui um cara muito religioso. Eu sempre que posso vou à missa todos os domingos. Sou muito devoto do Santo Expedito e eu creio que eu obtive um milagre para sobreviver a uma experiência macabra. Estávamos na época de Quaresma. Como muitas pessoas relatam, é a época em que coisas estranhas acontecem, pois o tinhoso anda solto. Apesar dessa crença popular ser muito difundida, eu nunca dei muito crédito para essas crenças. Apesar de eu ser um cara muito religioso, eu era cético em relação a coisas sobrenaturais. Porém, teve uma noite que mudou a minha vida para sempre. Na minha cidade, se estava celebrando a Páscoa. No sábado de Aleluia, iria se celebrar uma missa, a famosa Missa de Sábado de Aleluia.
Essa missa geralmente é realizada onde eu moro às 8 horas da noite. É uma dessas missas que são bem longas, realizadas pela igreja. A distância da minha casa até a igreja era de uns 4 quilômetros, e geralmente eu fazia esse percurso a pé. Tudo na ida ocorreu muito bem. Após a missa ter terminado, eu fiquei conversando um pouco com alguns amigos, mas quando eu olhei para o celular, já era quase meia-noite. Eu me despedi dos meus amigos e comecei a caminhar de volta para casa. Eu estava caminhando tranquilamente e para chegar em casa mais rápido, eu resolvi tomar um atalho. Eu caminhei ao lado de uma BR. Esse caminho me pouparia uns 40 minutos de caminhada. Porém, era um caminho um pouco iluminado. Aquela noite eu me lembro que o céu estava bastante limpo. Porém, eu não me lembro se era noite de lua cheia. De vez em quando passavam os carros e caminhões. Eu não sentia medo, pois eu já tinha passado por aquele caminho várias vezes e nunca vi nada estranho ou nunca sofri alguma tentativa de assalto. O caminho era um pouco escuro, de ambos os lados havia plantações de eucaliptos. De repente, a uns 200 metros à minha frente, eu vejo uma pessoa caminhando na beira da estrada. Ele estava no mesmo lado que eu. Caminhava um pouco apressado e logo passaria por mim. À medida que ele se aproximava, eu percebi que ele vestia uma calça azul e uma camisa branca. Quando ele estava a quase 30 metros de mim, para o meu espanto, ele me chamou pelo meu nome e disse o seguinte: Jader, você precisa atravessar a estrada e caminhar pelo outro lado. Eu fiquei totalmente confuso e perguntei como ele sabia o meu nome, pois eu nunca tinha visto aquele cara na minha vida, e por que eu deveria atravessar a BR. Ele, vendo a minha expressão de espanto, me disse: Jader, não se preocupe. O meu nome é Laércio. Eu só quero te ajudar. Se você andar por esse lado da estrada, vai ver algo que não vai gostar e pode ser perigoso para você. Aquele homem estava ao meu lado praticamente. Eu olhei para minha frente tentando ver se havia algo errado, mas eu não conseguia ver nada. Quando eu me virei de novo para falar com esse homem, ele simplesmente havia desaparecido como se fosse fumaça. O meu coração disparou. Eu me dei conta que aquilo era alguma assombração. Mais que depressa, eu atravessei a estrada e comecei a caminhar o mais rápido que eu podia. Eu olhava para todos os lados, mas eu não vi mais ninguém. O que eu pensava que estava ruim iria ficar ainda pior. Quando eu estava quase chegando em uma curva, eu vi um ser de pelagem escura do outro lado da estrada. Eu estava quase tendo um infarto. Eu não podia acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. Aquele ser era muito grande. Tinha pelos grossos e escuros. As suas pernas pareciam estar quebradas. Tinha uma cabeça semelhante à de um pastor alemão. Ele fazia uns movimentos estranhos, como se estivesse passando muito mal. Eu me agachei e fui para trás de uma árvore, aproveitando que aquela coisa não tinha me visto ainda. Mesmo que aquele bicho estivesse do outro lado, eu escutava a sua respiração pesada e os grunhidos estranhos e assustadores. De repente, aquela besta começou a abrir exageradamente a sua boca e começou a vomitar um tipo de gosma. Eu pude ver que era pedaços de animais. Eu pude ver o que parecia a cabeça de um cachorro. Foi uma cena horrível. Eu não queria ficar ali para ser a próxima vítima daquela criatura. Eu decidi sair dali furtivamente por trás das árvores, torcendo para aquela coisa não me ver. Quando eu cheguei a uma certa distância, eu corri até sair da estrada. Eu entrei na avenida e só parei de correr quando eu cheguei em casa. Quando minha mãe me viu chegando em casa, ela perguntou o que tinha acontecido, pois eu estava eufórico. Ela pensou que eu tivesse sido assaltado. Depois de vários minutos tentando me acalmar, eu contei a ela o que tinha acontecido.
da criatura sinistra e do homem misterioso que eu vi na estrada. Ela ficou horrorizada e curiosa ao mesmo tempo. Ela perguntou como era esse homem. Eu comecei a descrevê-lo fisicamente. Nessa hora, eu percebi que o seu semblante mudou. Eu vi que ela estava quase chorando, quando eu disse também que aquele homem se chamava Laércio. Eu perguntei por que minha mãe estava chorando. Ela disse que não tinha dúvidas que aquele homem que falou comigo na estrada era o meu bisavô, pois ele estava com as mesmas roupas que eu descrevi no dia que ele morreu, segundo a minha mãe. A minha mãe disse que não tinha dúvidas que o espírito do meu bisavô me protegeu daquela criatura sinistra. Além do mais, a minha mãe é espírita e ela tem crenças fortes nisso. Segundo a minha mãe, quando ele faleceu, eu ainda não era nascido. Por isso, aquele homem era alguém desconhecido. Essa experiência foi marcante. Afirmo a vocês que a escuridão da noite esconde mistérios e coisas que jamais imaginamos que existam. Algumas podem ser perversas, mas outras estão aqui para nos ajudar. Se não fosse pelo espírito do meu falecido bisavô, eu não estaria aqui hoje contando o meu relato para vocês. Boa noite. Essa é uma história real. Tudo aconteceu nos Estados Unidos, especificamente em um lugar chamado White Sands, que em português significa areia branca. Esse local foi palco de um misterioso caso sobrenatural e que, infelizmente, uma pessoa teve o seu destino interrompido de uma forma bizarra e até hoje sem explicação. White Sands fica especificamente no Novo México. Esse local era usado como uma área de testes para mísseis pela Força Aérea Norte-Americana. Vários experimentos bélicos foram realizados nessa área. Em março de 1956, 2 militares, o sargento Jonathan Lovett e o major William Cunningham, foram designados para trabalhar nessa área. Eles foram designados a buscar resíduos materiais para analisar a colisão de mísseis após um teste. Esse tipo de teste ocorriam por lá desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Os dois seguiram em um jipe até as dunas, em que ocorriam os tais testes. Eles chegaram até um ponto e começaram a fazer buscas pelos destroços dos explosivos, para que fosse feita a análise. Houve um momento em que ambos se separaram. Eles estavam separados por uma grande duna, o que os impediam de ver um ao outro. Enquanto realizava a sua busca, William Cunningham relata que escutou um grito macabro e desesperador. William percebeu que era Jonathan. William subiu o mais rápido que podia pela duna e viu algo inacreditável. A partir desse ponto é importante ressaltar que existem 2 versões que contam o que ele viu. Em muitas fontes em inglês, relata que William viu Jonathan sendo alçado por um tipo de braço mecânico. Esse braço saía de um objeto voador em forma de disco que flutuava a aproximadamente 6 metros do chão. Esse objeto era de cor prateada e não fazia nenhum tipo de barulho e estava imóvel. As outras fontes, inclusive em português, relatam que William viu a Jonathan, além de ser alçado por esse braço mecânico, uma criatura humanoide, parecia homem, mas ao mesmo tempo parecia uma serpente, havia alçado Jonathan e o puxado para dentro daquele objeto. Quando aquele objeto agarrou Jonathan, ele o levou para o seu interior e começou a levantar voo. Muita areia foi levantada devido ao forte vácuo que aquele objeto fez quando levantou voo e desapareceu, impossibilitando que William pudesse fazer qualquer coisa para detê-lo. William, em choque com tudo o que acabara de ver,
subiu em seu jipe e começou a relatar tudo o que aconteceu por rádio para a base aérea. A base aérea o informou que os radares não detectaram nenhum tipo de voo naquela região. O Jonathan passou a ser considerado desaparecido. Uma busca foi realizada a partir do ponto em que ele foi levado por aquele objeto estranho. A princípio, nada foi encontrado, e por essa razão, William passou a ser considerado suspeito de ter assassinado seu amigo por alguma razão desconhecida e ter ocultado o cadáver. Porém, não havia nenhum vestígio de pegadas ou marcas de sangue ou qualquer evidência de que um crime foi cometido naquela região. Após 3 dias de busca, finalmente algo foi encontrado, mas que ao invés de solucionar o caso, o tornaria ainda mais tenebroso. Foi encontrado o corpo de Jonathan em uma situação inacreditável. Seu corpo foi encontrado a 16 quilômetros de onde ele foi levado. Não havia pegadas, marcas que evidenciassem que o seu corpo foi deixado por terra. Chegou-se à conclusão que ele foi deixado por via aérea. O mais estranho é que radares não detectaram nenhum tipo de voo naquela região. Jonathan foi encontrado sem os seus olhos, sua língua, estava sem alguns membros, seus órgãos genitais haviam sido retirados cirurgicamente e seus órgãos internos haviam sido revirados. Ele foi reconhecido graças ao seu cabelo e arcada dentária. Algo mais estranho é que havia aves mortas ao seu redor, o que se deduziu que elas tentaram se alimentar do corpo de Jonathan, mas algum tipo de substância no seu corpo a fez muito mal. Seu sangue havia sido drenado por algum tipo de mecanismo, pois não havia sido encontrado nenhum tipo de lesão hemorrágica. A autópsia que realizaram no seu corpo constatou que o seu corpo estava se degradando mais lento que o normal, devido às circunstâncias das lesões. Dada a circunstância, William foi apontado como suspeito número 1 de ter tirado a vida do seu amigo. Mas ele foi liberado por falta de provas. Ficou evidente nesse caso a ausência de sangue, ainda mais em meio a um deserto de areia, onde ficaria bem nítido qualquer tipo de vestígio de que houve algum tipo de assassinato. Uma investigação extensa foi feita a respeito desse caso, que resultou em um documento de 600 páginas. O caso foi dado como inconclusivo. Relata-se que hoje em dia, na região, luzes estranhas aparecem no céu, justamente onde tudo aconteceu. É um caso que deixa dúvidas, ainda mais se tratando de 2 militares. O governo norte-americano mantém em segredo muitos detalhes dessa investigação. Se você chegou até o final desse vídeo, eu agradeço pela sua audiência. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino de notificações para sempre ser avisado quando tiver vídeos novos aqui no Relatos do Frank. Se você tem alguma experiência ou conhece alguém que teve alguma experiência sobrenatural e deseja contar aqui no canal, envie para o endereço de e-mail que está aparecendo aqui na tela. Sugiro também que você veja outros vídeos aqui do Relatos do Frank. Você fazendo isso, você ajuda o canal a crescer e mais pessoas irão conhecer o Relatos do Frank. Forte abraço a todos.